Queria falar para vocês hoje que o Evangelho é mais que uma teoria. É muito mais que uma teoria. Olha o que o texto de Atos 16, o versículo 16 a 18 nos diz. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo se sentiu extremamente incomodado com a jovem que perseguia ele naquela missão, trazendo palavras que eles eram homens de Deus e que pregava a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, que era servos do Altíssimo. Só que Paulo percebeu que tinha algo errado com aquela jovem que estava falando aquelas palavras que, de certa forma, não deixavam de ser uma verdade. Mas ele percebe que tem algo por detrás daquilo. E é onde que eu quero falar hoje. O Evangelho não é um mero assentamento de verdades. Não é uma mera anuência de verdades bíblicas. O Evangelho se revela pela libertação da escravidão do pecado. O Evangelho se revela na vida de uma pessoa, não pela verdade nos lábios, mas pela verdade na vida. O Evangelho se revela não pela verdade que se diz, mas pela verdade que se vive. Por isso eu estou falando, o Evangelho é mais que uma teoria. É essa lição importantíssima que podemos tirar do texto que eu acabei de fazer a leitura. No versículo 17, Paulo pregava o Evangelho na cidade de Filipos. Uma moça possessa de um demônio adivinhador começou a ajudá-lo na pregação do Evangelho, fazendo a seguinte afirmação: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Tem alguma coisa errada nesta frase? Esses homens, no caso Paulo e Silas, Lucas, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Há alguma heresia, algum ensino heterodoxo? Há alguma inverdade? Não. Tudo está correto. Absolutamente certo. Absolutamente de acordo com a revelação de Deus. Mas por que Paulo foi tão intolerante, intransigente e radical na sua atitude em relação àquela moça? Paulo rechaçou veementemente a ingerência, a intromissão daquela jovem na pregação do Evangelho. Por quê? O que havia de errado? Meu Deus, era porque aquela moça era alguém que falava a verdade, mas a vida ainda estava debaixo das garras do pecado, debaixo de Satanás. Porque ser cristão, queridos, não é ficar papagaiando verdades bíblicas que decoramos. Ser cristão é viver uma vida coerente com as verdades que se afirmam. Porque o verdadeiro cristianismo não se mede, nem se afirma pelas verdades que proferimos, mas pelas verdades que vivemos. Porque o Evangelho, como eu já falei, não é um mero assentamento de verdades, tão menos uma mera anuência de verdades bíblicas. O Evangelho se revela pela libertação da escravidão do pecado. Revela-se na vida do cristão não pela verdade nos lábios, mas pela verdade na vida. Não pela verdade do discurso, mas pela verdade da prática. Meu Deus, infelizmente, há muitos falsos profetas, muitas falsas igrejas, muitos falsos irmãos que estão dizendo tudo certo. Em suas palavras não se encontra nenhum erro. Não há nenhuma heresia no que eles dizem, mas as suas vidas não condizem com a verdade que elas pregam. A verdade está nos lábios, mas nas vidas continuam retidas. Mas as vidas continuam retidas, presas, manietadas, amarradas pelo pecado e por Satanás. E a maior tristeza diante do cristianismo de hoje é a existência de uma multidão de pessoas como essa mocinha. Gente que fala verdades, mas a vida é um opróbrio, uma vergonha,
uma mentira. Gente cuja mentira da vida se desfaz as verdades dos lábios. Que Deus tenha misericórdia da igreja cristã. Meu Deus. Onde as palavras falam mais alto do que os atos. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja. Onde a fé não é autenticada pelas obras. Que Deus tenha misericórdia do patrão crente que faz culto na empresa, mas não dá testemunho de Cristo aos seus empregados. Que Deus tenha misericórdia do empregado que diz para o patrão ser cristão, mas é relapso e preguiçoso dentro da empresa. Que Deus tenha misericórdia do jovem que canta louvores na igreja, mas que surge o nome de Cristo em seu namoro. Que Deus tenha misericórdia deste cristianismo, que não passa de palavras, 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 e nada mais que palavras. Queridos, o Evangelho é mais do que uma teoria. Não pode ser verdade somente nos lábios, mas de vida. Viva o Evangelho. Honremos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, em andar em verdade na sua palavra. Que o Senhor te abençoe, te guie e te conduza.